Plastificação ou laminação. Nesse vídeo eu vou te ensinar a diferença entre esses dois processos e vou tirar todas as dúvidas que você tem em relação aos dois, tá? Essa é uma dúvida muito frequente, até porque são processos muito semelhantes e essa dúvida acontece muito principalmente para quem está começando agora no mercado de papelaria. Eu recebo muitas dúvidas em relação a isso e a principal delas, inclusive, é: Mari, eu consigo laminar usando uma plastificadora? Ou eu consigo plastificar usando uma laminadora? Existe diferença entre esses processos? Eu posso começar com uma plastificadora? Eu vou conseguir utilizar para o processo de laminação? Então, todas essas dúvidas que você tem hoje, ou que você já teve, ou que você ainda vai ter, eu vou esclarecer nesse vídeo para você sair dele pronta para você começar a produzir os seus produtos sem ter dúvida alguma em relação a isso, tá? Primeira coisa que você deve fazer, saber, na verdade. Nesse caso aqui, ó, eu estou com uma plastificadora. Esse modelo aqui é um modelo da Nagano. Você encontra vários outros semelhantes a ele com outras marcas, tá? Inclusive vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns modelos que você pode utilizar com cupom de desconto em alguns lugares que somos parceiros, tá? E essa é uma plastificadora que eu indico muito, inclusive, porque ela tem algumas especificações que são muito importantes, como, por exemplo, ajuste de temperatura. Então você consegue ajustar em qual temperatura você está utilizando esse equipamento. Você consegue também ter a opção de botão reverse, ou seja, ao mesmo tempo que você pode colocar a folha para frente, você também pode voltar com essa folha, principalmente se acontecer algum problema, agarrar, enroscar. Então essa é uma opção muito boa e ela também tem essa opção de você conseguir utilizar a quente ou a fria. Então você tem essas opções dentro desse modelo aqui, neste modelo aqui. Mas é claro que existem vários outros modelos também. E aqui a gente já vai esclarecer a principal dúvida. Esse equipamento, apesar de ser uma plastificadora, ela também pode ser usada, esse equipamento também pode ser usado para o processo de laminação. E aí vem uma das outras dúvidas também. Qual é a diferença, então, entre plastificação e laminação, já que eu posso utilizar o mesmo equipamento? Nesse caso, o que vai mudar vai ser principalmente o material que você vai utilizar, porque dependendo do material que você utilizar, você vai ter um tipo de acabamento. Então, primeiro, plastificação. Vou começar por ele, porque provavelmente você já teve contato com esse processo em algum momento da sua vida. Eu, por exemplo, sempre utilizei plastificação, principalmente lá quando a gente era criança, que as escolas pediam pra gente plastificar a carteirinha de escola, a gente plastificava identidade, a gente fazia tudo isso. E a plastificação, ela é o processo onde você vai ter o enrijecimento de um papel. Então você vai pegar um papel que ele é flexível, né, que ele é mais molinho, e você vai plastificar e esse papel ele vai ficar durinho. Então você vai ter como se fosse um cartão, tá? A plastificação é exatamente esse processo, que você vai ter esse enrijecimento do seu material. E para esse processo, você vai utilizar o Polacil. Então, o material que eu vou utilizar para o meu processo de plastificação é o Polacil. E o acabamento que eu vou ter é justamente esse enrijecimento do meu material. Então, às vezes, eu tenho uma capa, eu tenho, por exemplo, ó, vou puxar aqui. Eu tenho, por exemplo, esse desenho aqui de um leão, é uma capa muito bonita e eu quero que isso daqui vire um cartão durinho, eu quero que ele vire, por exemplo, algo que eu vou colocar na parede, tá? Eu posso plastificar e ao invés desse material ficar molengo desse jeito, ele vai ficar bem durinho, tá? Então, o processo de plastificação, ele vai fazer isso com o seu material, ele vai enrijecer o seu papel, ok? Por outro lado, o processo de laminação, que também pode ser feito usando a sua plastificadora, ele vai utilizar como material o que a gente tem aqui, que é o BOPP. E ele é um material, ó, bem fininho, é uma película plástica protetora. E o que ele vai causar no seu material é um efeito diferente. Ele não vai enrijecer o seu papel, ele vai colocar essa fina camada protetora, ele vai dar essa qualidade no seu produto. É o que a gente utiliza para montar as nossas capas, por exemplo. Todas as capas são laminadas, tem essa película plástica, só que ele não vai deixar o meu papel duro, ele não vai enrijecer. Mesmo depois de laminado, eu consigo mexer esse papel, eu consigo vir aqui, montar a minha capa, eu consigo montar o meu produto. Ele vai ter essa aplicação dessa película plástica, porém não vai enrijecer o material que eu estou utilizando, tá? Então a grande diferença entre a plastificação, que a gente vai usar aqui, o Polacil,
E a laminação, que a gente vai usar principalmente o BOPP, tá? Eu posso utilizar PETP também, mas o BOPP é o que eu mais indico e utilizo também aqui na minha papelaria. Indico as minhas alunas utilizarem também. A grande diferença, primeiramente, é o material que você vai utilizar. Então, tendo material diferente, você vai ter principalmente o acabamento diferente. E aí você vai definir qual processo você vai utilizar, dependendo da finalidade que você também quer. E aí, no caso, você pode, tanto para plastificação quanto para a laminação, usar a sua plastificadora, tá? Nesse caso, cuidado, porque se você for usar a sua plastificadora para plastificar, tudo bem, você vai fazer todo o processo normalmente. No entanto, se você for usar a sua plastificadora para laminar, que é o processo que a gente utiliza nas capas dos nossos produtos, por exemplo, você vai precisar utilizar um protetor térmico, tá? Esse é um ponto importante, a gente pode tratar disso num outro vídeo. Inclusive, quem é aluna do Método Magmari, você que quer se tornar aluna do Método Magmari, dentro do Método Magmari tem mais de 300 aulas práticas do zero ao avançado, onde eu te ensino todos os processos para você produzir e vender os seus produtos na internet, faturar 3, 4, 5 mil já no seu primeiro mês. Então, se você quer fazer parte do Método Magmari, eu vou deixar aqui embaixo também um link para você entrar na lista de espera, mas já saiba que se você for utilizar a plastificadora para laminar, você vai precisar usar um protetor térmico, tá? Porque como é um material mais molinho, mais fininho, pode acontecer dele agarrar aqui dentro e estragar a sua plastificadora. Então, a grande diferença no momento de você fazer esse processo não é nem o equipamento. Você pode plastificar usando a plastificadora, você pode laminar usando a plastificadora também. No entanto, para laminar você vai precisar de um protetor térmico para você não correr o risco de danificar o seu equipamento, tá bom? Espero que tenha ficado claro para você. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo aqui e me conta também nos comentários se ficou claro para você agora a diferença entre laminação e plastificação e me conta também se você quer outros vídeos assim, porque eu tô aqui justamente para orientar e ajudar você nessa jornada dentro do mercado de papelaria. Então comenta aqui embaixo, curta esse vídeo, se inscreve no canal e eu te vejo já no próximo vídeo.